Salve pessoal, bem-vindos. Essa é mais uma live da revista Temporalidades. Estamos aguardando o professor Fábio, ele já está chegando aqui. Lembrando que a revista Temporalidades é uma publicação de iniciativa discente dos estudantes do programa de pós-graduação em História da UFMG. O professor Fábio já está chegando aqui agora. Vai. Salve, professor Fábio. Oi, tudo bom, cara? Tudo bom? E você? Bom, Que bom! Em nome de todos os editores da revista Temporalidades, eu agradeço a sua participação aqui na nossa live. Lembrando que o tema hoje é o uso das imagens na história na antiguidade e a queda das estátuas hoje, na atualidade. O professor Fábio, que é professor titular de História Antiga da Universidade Federal de Ouro Preto, especialista em Roma Antiga, trabalha com imagens, um grande pesquisador e está aqui conosco. Agradecemos a sua participação, a sua presença aqui para contribuir com esse movimento que a revista Temporalidade está agora, de fazer divulgação histórica para além dos especialistas. Eu acho que a gente tem esse dever e agradecemos a sua presença aqui para contribuir com isso. Por favor, fique à vontade. obrigado, cara. Obrigado pelo convite. Muito bom estar aqui, poder conversar sobre antiguidade, né? Agradecer também a Carol, que fez todo o trabalho, né, de conversa, de produção. Vai ficar chique, né? Ganhar mais desse encontro, né? E o tema hoje é muito importante, né? Tem ganhado muita relevância. E uma primeira coisa, assim, quando a gente pensa, né, essas questões a partir da antiguidade, a primeira coisa é a distância, né? Assim, o mundo antigo tem características muito diferentes, quer do ponto de vista da organização social como um todo, né, da estruturação da vida política, em particular, tem muita interferência nesse aspecto das imagens, como tem hoje, e também nas línguas, né, nos idiomas, né? As pessoas não falavam literalmente a nossa língua, né? Então isso que a gente usa muitas vezes como uma metáfora, né? Quando você não consegue se entender com alguém, essa distância, né? Às vezes a gente fala assim, você está falando grego, né? Para simbolizar que o que a pessoa está dizendo é incompreensível, né? Algumas dessas fontes para tratar desse tema, literalmente, as pessoas estão falando grego. Então, o primeiro aspecto assim que eu acho interessante é essa distância que poderia ser visto como alguns. Essa história antiga não tem nada a ver com a gente, ela é muito distante, né? E nem vale a pena estudar esse negócio, não. É melhor ficar fora disso, né? E daí, uma primeira coisa que a gente sempre lembra, os historiadores da antiguidade, é que justamente essa alteridade é que dá relevância para o estudo da antiguidade, né? Então, exatamente por ser muito diferente do que nós somos e como nós pensamos, é que é interessante pensar esses problemas a partir da antiguidade, porque você pode pensar a partir desse olhar outro, dessa perspectiva outra, e então desnaturalizar
muitas das coisas que a gente pensa, né, que está no nosso cotidiano, está no nosso dia a dia, a gente acha que é assim mesmo, e quando você olha uma realidade muito diversa da nossa, você percebe que não é assim mesmo. Um outro aspecto que eu gostaria de destacar para conversar com o público, né, é que muita gente, e daí é só quem não estuda história antiga que pensa isso, tem uma mania de pensar que a história antiga é a nossa origem, né? Que tudo que nós somos veio da história antiga, né? Então, a história antiga foi chegando lá do passado, até chegar na gente, né? Só quem não estuda história antiga que pensa isso, né? Que a história antiga é a nossa origem inescapável, né? Tudo vem dos antigos, né? E que nós somos quase como europeus desterrados aqui, né? Então, essa história, normalmente vista como europeia, seria a nossa história. Só quem nunca estudou história antiga é que pensa uma coisa dessa, né? A gente sabe muito bem que essa história, a história que a gente chama de antiga, ela foi produzida, né, e foi produzida pelos modernos como um conteúdo, objeto de estudo, sobretudo no ambiente universitário, de forma muito recente, né? Então essa ideia que a história antiga é nossa origem não está na história antiga. Ela está nos períodos posteriores, principalmente em projetos de constituição de imperialismos, né, de sistemas de dominação e controle de populações periféricas, que elegeram a história antiga como a nossa origem, para se impor em relação a tantas outras origens igualmente arbitrárias, mas igualmente legítimas para a gente pensar o nosso passado, né? Então nós não temos, eu como historiador da antiguidade aqui repito só o que todos os historiadores da antiguidade pensam, né? A gente não tem uma origem, né, arbitrária, seja lá qual for, né? A gente tem que buscar estudar diferentes e variadas histórias para poder nos situar melhor e pensar a nossa vida social de forma plural, né, e não a partir desses absolutos, seja qual for esse absoluto, né? Um aspecto assim que tem da história antiga, eu acho que vale a pena debater, é que essa ideia de que ela é nossa origem foi acreditada por muita gente, né? Então, muitas sociedades acharam que a nossa origem está no mundo antigo, né? E daí, para ver isso, basta ver a presença em edificações públicas, já que é disso que a gente vai tratar, de um gosto neoclássico, né? Essa tentativa de se conectar com essa origem civilizada e elevada, né? Então, ela é arbitrária, ela não é real, né? Ela não é natural, só que muitas sociedades acharam que ela era a nossa origem. E esse aspecto não pode ser menosprezado. Então, quando a gente pensa essas formas de representação pública do poder, ela é totalmente contaminada no mundo moderno, isso inclui o Brasil, por essa tradição clássica imaginada, vamos chamar assim, por essa tradição clássica que foi criada e imposta por sistemas de poder globalizantes, né? Sobretudo pelos impérios globais que se constituíram a partir do capitalismo. Então, pensar as imagens, eu acho que essa é a minha proposta aqui para vocês hoje, é pensar esse diálogo não só entre a história antiga, passado, distante, né, e o presente, né, mas pensar esses vários outros presentes que se colocaram entre nós e a história antiga. Ou seja, pensar como se constituem tradições, mais de uma tradição, que vem de diversos tempos e se volta para o mundo clássico e volta para o nosso tempo. Então é um jogo permanente de construção e reconstrução dos passados vários que estão entre a gente e a história antiga e esses presentes múltiplos que a gente imagina para nós, né? Esse processo tem o chamado de alelopoieses, né? E esses processos fazem o mundo antigo muito próximo da gente, né? Paradoxalmente. Então, como eu disse no início, ele é distante, ele não é próximo da gente temporalmente, ele não é próximo da gente espacialmente, mas essas várias reconexões com o mundo antigo ao longo dos séculos fizeram o mundo antigo algo muito próximo para a gente, né? É por isso que quando alguém quer falar alguma coisa, e daí de novo, normalmente é quem não estudou história antiga que faz isso, quando quer falar que alguma coisa é verdade, assim, absurdamente verdade, absolutamente verdade, é comum as pessoas soltarem tipo, como já dizia Plauto,
Platão, por exemplo, pegar um cara mais elevado, vai. Como já dizia Platão, ou como já dizia Aristóteles, sobre isso já dizia Cícero. Essas citações são muito comuns no debate público, tem essa ideia de paradigma de verdade, ou seja, isso é tão antigo, né, que até grandes gênios do passado já diziam. Então não é você que é um idiota que vai dizer que Cícero, Platão ou Aristóteles estão errados. E eles estão. Né? Assim, sinto muito informar as pessoas que fazem isso. Platão disse muitas coisas que eu não sustento de maneira alguma. Né? Aristóteles, então, nem se fala. Cícero, muito mais. Né? Então, esses conhecimentos que eles produziram e a gente hoje trabalha com eles são provisórios como qualquer outro conhecimento. Né? Mas tem esse elemento, né, de reconexão. Até um texto que eu acabei de publicar agora, né, que saiu pela História da Historiografia, revista aí que acho que quase todo mundo conhece também, tem um pouco a ver com isso, né, com essa ideia que eu estou tentando trabalhar aqui, que é de alelopoiesis. Né? Alelopoiesis vem do grego, é um neologismo. Na tradição literária grega não tem essa palavra, tá? Mas a gente recriou essa palavra também. Um grupo de estudos da Alemanha que criou esse termo. Alelon quer dizer mútuo, recíproco, né? E poiesis quer dizer construção, apesar de associar em geral com poesia, né? Discurso e tal. Então essa ideia de que entre os passados e o presente a gente constrói essas relações mutuamente. Nesse artigo que eu publiquei agora na História da Historiografia, eu analiso uma figura, né, que é do passado, que é Nero, mas foi associado com o atual presidente da República do Brasil, que é Bolsonaro. E a partir dessa mistura se criou o Bolsonaro, né, que aparece muitas críticas ao atual governo, essa associação com um homem do passado. Né? Então, Nero, por exemplo, é uma figura extremamente presente, né, muito contemporânea para a gente. É impressionante, né? Eu até brinco que é muito mais próxima do que, em geral, outros personagens, né? Por exemplo, presidentes da República Velha. Né? É um exemplo que eu sempre dou, porque aqui em Mariana, onde eu moro, isso dá um tom muito pitoresco. Né? Eu dou o exemplo de Venceslau Braz. Né? Se você pergunta para as pessoas, quem é Venceslau Braz? Né? As pessoas aqui associam com o nome de rua. Né? E o problema é que o nome popular da rua é Rua da Zona, né? Então daí fica engraçado. Né? Então você fala assim, quem que é Venceslau Braz? É a Rua da Zona. Né? E Nero é muito mais próximo. Né? Se você fala de Nero, todo mundo fala, botou fogo em Roma, é louco e tal. Né? Então essa maior ou menor distância, a gente tem que pensar de forma mais complexa do que em geral se pensa. Então, preliminarmente, assim, eu queria aproveitar esse espaço, falando com um público mais amplo, para difundir um pouco mais essas ideias que a gente produz, né, sobre a história da antiguidade, de que o mundo antigo nem é nossa origem natural, nem é um ponto elevado da história da humanidade, onde estão todas as verdades, e também não é algo distante da gente e que não vale a pena ser estudado. Então são 3 ideias que eu gostaria de afastar preliminarmente, porque eu acho que elas não compõem bem com o que a gente pode fazer. O foco aqui hoje para discutir as imagens vai ser tanto a antiguidade quanto o mundo presente. Vou trazer exemplo dos 2 contextos, tentando marcar as distâncias e proximidades entre esses 2 mundos. E o meu foco vai ser, sobretudo, Roma. Eu estudo mais Roma do que Grécia, né, e do que história antiga oriental. A história antiga é outra coisa, né, que em geral as pessoas não têm essa ideia, mas é muita história antiga, assim, né? Então, eu estudo uma parte dessa história antiga muito pequenininha, que é o Império Romano, né, a Constituição do Império Romano, e sobretudo entre o século III a.C. e 3 depois de Cristo. Né? As estátuas do mundo antigo, elas foram muito numerosas, né? E daí a gente tem elas vindo de ambientes culturais muito diferentes, né? Então, para citar exemplos, né, a Esfinge, a famosa Esfinge do Egito, né, o Colosso de Rhodes, uma das 7 maravilhas, né, são estátuas monumentais de proporções gigantescas, né, enormes, e que não são as mais comuns para esse universo que eu estudo. Né. O universo que eu estudo são estátuas que têm proporções humanas em geral, né, proporções mais naturais,
porque tem, inclusive, tudo a ver com um histórico de constituição dessas imagens que passa pelo processo de constituição da polis e da civitas, da cidade-estado, para usar esse termo mais comum, né? E que aproxima, de alguma maneira, as estátuas dos homens, né? Essas estátuas, elas têm que ser lidas nesse mundo que eu estudo como fazendo parte de um complexo de imagens. Então, o primeiro problema que eu queria tocar é esse, né? As estátuas, na antiguidade, não eram vistas como as estátuas são vistas hoje, né? Hoje a gente vê as estátuas nos museus ou na internet isoladas, né? Cada estátua num tanto ou num nicho, né, para ver, né? Então, quando você entra nos museus hoje, né, essas estátuas estão isoladas em displays separados. Não era assim que elas eram vistas na antiguidade. Em geral, essas estátuas faziam parte de complexos imagéticos, que poderiam ser templos, por exemplo. Então, você tem várias estátuas que compõem um discurso, e essas estátuas dialogam entre elas. E outra coisa é que essas estátuas estão associadas a outras formas imagéticas, que podem ser mosaicos, podem ser pinturas, afrescos, por exemplo, e com textos, tá? Então, a tradição moderna se acostumou a separar discursos textuais de discursos imagéticos. Não é isso que acontece no mundo antigo. Nas estátuas antigas, as estátuas cívicas, por exemplo, em geral, vinham acima de base de estátuas. Então, você tem a base da estátua e a estátua. Hoje em dia, elas estão todas separadas, né? Em geral, as bases de estátuas não são tão apreciadas, né? Porque esteticamente elas não provocam tanto charme para o público de museus, né? Todas essas bases de estátuas são lançadas nas reservas técnicas do museu, então você nem vê mais, né? Mas elas eram muito importantes porque elas traziam informações relevantes. Em primeiro lugar, quem dedicou aquela estátua, né? As estátuas, em geral, eram dedicadas ou por autoridades públicas, na cúria de uma cidade, ou podiam ser dedicadas por privados, né? Tanto familiares do homenageado, quanto pessoas que, de alguma maneira, queriam vincular a sua imagem àquele homenageado, como cliente, né? Como alguém que era devedor daquele indivíduo e se filiava a ele. Então, na estátua, você tinha a imagem da pessoa, mas abaixo da estátua você tem uma explicação por que aquela pessoa estava ali, né? Isso é uma tradição que se mantém ainda hoje. As pessoas não prestam muita atenção nessa parte escrita, porque ela é mais breve, em geral, né? Mas é uma parte importante. As imagens, então, elas constituíam parte de um repertório muito amplo, né? Pensar as estátuas separadas é um problema metodológico muito sério, né? Porque não era assim que essas estátuas eram vistas, eram percebidas no mundo antigo. Porque além do complexo de imagens que estavam ali junto com a estátua mesmo, e que compunha textos, né, que poderiam ser uma base de estátua, que é um texto muito mais longo, ou simplesmente uma menção, essas imagens estavam em muitos outros lugares, né? Um lugar onde as imagens estão muito é nas moedas, por exemplo, para citar um exemplo que eu acho que todo mundo conhece. E as moedas antigas eram, de novo, diferentes das moedas contemporâneas, né? Porque nossa moeda é muito sem graça, porque ela não muda praticamente, né? Então, papel moeda, ninguém dá muita atenção, porque é sempre a mesma imagem, né? Quando muda, dá uma comoção, que nem agora decidiram criar moeda de R$ 200, todo mundo criou sugestão, né? Colocar ema, né? Colocar uma laranja, e daí apresenta um pouco mais isso que eu estou querendo trazer para vocês. Essas imagens estão vinculadas a discursos que ajudam a entender as imagens, né? Então, se você entender o que aconteceu na história política recente do país, fica difícil descobrir porque tem uma ema, ou porque tem uma laranja sendo sugerida, né? E até gente falando que o lobo-guará pode ser uma boa imagem, porque esse governo está destruindo a economia, né? Está destruindo o real, e o lobo-guará é uma espécie em extinção, como o nosso dinheiro está virando também, porque você tem que fazer dinheiro de R$ 200. Então, quando surge uma nova moeda, a gente percebe a importância dessa decoração monetária, né? A mesma coisa quando tem moeda comemorativa, quando tem as Olimpíadas, aí todo mundo sai olhando o que está ali, coisa e tal. Então, essa atenção às moedas, ela só é possível de entender se essas imagens circulam no público
e se elas vão mudando, e se elas conectam com discursos. As imagens não existem sozinhas, né? Essa ideia da imagem como uma imagem única, que foi muito valorizada pela história da arte, não é o que a gente valoriza mais no campo da história social das imagens, né? Essas imagens, elas são seriadas, elas circulam, e o que importa são a série de imagens, não a imagem única, exclusiva. Como essas imagens se comunicam. Então, aquele sujeito que está na moeda aparece na estátua, que aparece no afresco, e que aparece no rumor, num boato, e que aparece em outros discursos, como, por exemplo, as pichações. Né? Isso é outra coisa. A gente chama de intervenção parietal para cobrar mais caro, né? Mas é pichação. Né? Os romanos eles faziam muitas inscrições. Se estima que se fazia uma inscrição por dia, por pessoa, assim, sabe? Por ano, desculpe, por pessoa. Seria cerca de 1 milhão de inscrições por ano em Roma, na época que eu estudo. Tinha servidores, né, que eram empregados do Estado, né, pagos pelo Estado, ou comprados pelo Estado quando eram escravos, que eram os dealbatores. Né? Dealbator, o sentido, inclusive, da palavra é bem claro, assim, é o que torna a parede limpa de novo. Se limpavam as paredes não para que elas ficassem sem inscrições, era para dar lugar a novas inscrições, para se escrever mais nas paredes. Né? Então, por todas as partes se lia todo tipo de coisa. Né? Isso valia também para imagens que estavam... Quando você ia, por exemplo, a um banquete, todo o serviço de mesa era decorado, aqueles vasos, né, que vocês veem em museus, veem na internet, tem imagens ali. Aquelas imagens se associam com o dono da casa. Uma tentativa do dono da casa dizer, através de imagens, quem é ele, a que tradição ele se filia, que valores ele acredita, que ideias ele cultua. Né? Então, isso, quem tiver interesse, é bem legal. Tem uma sátira Menipeia que eu estudei no meu mestrado, que chama Satyricon, né? E que apresenta a casa de um rico liberto. Né? Quem quiser ter uma ideia disso, né? Recomendo fortemente ler o Satírico, que é ótimo, assim, né? É só para ler e se divertir mesmo, não é para aprender nada, não. Mas se quiser ter esse plus, né, esse bônus, o Satírico apresenta a casa assim, exagerada de um homem rico romano, né? Então, para a gente seria muito kit, assim, sabe, de mau gosto mesmo, porque a casa toda é decorada com imagens, né? Então você entra na casa, tem a imagem de um cachorro, né? E com a legenda, sempre com legenda, né? Cal e Cunning, né? Cuidado com o cachorro. Você sabe que tem um cachorro naquela casa, então não entre sem ser convidado. Depois você tem todo um afresco mostrando a biografia do dono da casa, que é o Trimoncio, né? Tudo tem imagem. E essas imagens são utilizadas por quem escreveu essa sátira Menipeia para ridicularizar o dono da casa. Porque são imagens que mostram a ignorância dele. Né? Então as imagens falam muito. Né? Esse é um elemento interessante. E elas acabam mostrando a que grupo social cada um dos produtores de imagem pertence. Porque do mesmo jeito que era difícil para alguém não erudito entender uma imagem eruditamente composta, isso está Satírico mostra, né? Os personagens que são colocados lá, alguns deles são muito eruditos, e eles, como eruditos, não conseguem entender aquela forma de ver o mundo de um liberto rico. O contrário também acontece. Em geral, os pobres são acusados de não ter conhecimentos para entender as imagens eruditas, como se elas fossem complexas e sofisticadas. Mas o que eu quero lembrar é que o contrário também acontece. Ou seja, a cultura popular, as formas de saber popular, as formas de construção discursiva popular também são muito complexas e a elite não entende. Então não é porque a cultura erudita é mais complexa do que a popular, sofisticada. A cultura popular também é muito sofisticada. Né? Quando eu analisava isso, eu dei exemplos lá no meu mestrado, né, do pessoal que queria entrar na cena hip hop, né, porque virou modinha naquela época, e eram chamados de playboys, porque rapidamente eles eram reconhecidos como figuras que não entendiam o que estava acontecendo e não sabiam dominar aquela linguagem. Né? Isso é um ponto interessante, professor, porque eu fiquei pensando dessa apropriação que acontece da cultura popular. O samba, por exemplo, foi isso. Sim. No início do século ele era muito mal visto e depois se tornou o grande produto de consumo da elite. Assim, o hip hop também, o rap mais recentemente também, desses grupos. Total, né? O jazz, né? Internacionalmente. Esses exemplos repetem muito, então acho que é importante dizer isso,
Porque a construção de imagens, ela obedece a lógicas sociais particulares que podem ser mais ou menos universalizadas, entende? Então hoje é meio cult gostar de samba, né? Mas de fato no início do século era crime, né? Mandava a polícia, literalmente, né? Como hip hop, a cena hip hop, batalha, por exemplo, até hoje a gente chama polícia. E o baile funk, né? Esse é bem criminalizado hoje, né? Então você tem um funk, vamos dizer, mais aristocratizado, né? E que Ostentação, né? ostentação, aí o nome fica por conta de cada um, né? Mas que busca um certo nível de universalização e aceitação, só que não é aceito, né? Por outros setores, que veem isso como ilegítimo, como uma bobagem, funk mal feito, né? Como uma coisa para tocar em FM, né? E nunca se vê reconhecido naquilo. Então, o uso e o consumo das imagens encerra uma certa educação. Ou seja, as pessoas têm que ser formadas para entender imagens, para ler imagens. Isso era muito importante no mundo antigo, né? Então, essas imagens que eram mais universais significavam uma disputa, e uma disputa que era aberta e claramente colocada, porque não eram sociedades liberais, pelo direito à cidade, entende? Ou seja, o que estava em questão era quem tem poder. Quem tem poder tem direito de exibir imagens em determinados lugares. E quem não tem poder não tem esse direito. Isso vai para as estátuas, vale para os mausoléus, para o enterramento, o direito a ser enterrado num determinado lugar. Isso até agora acontece, né? Então, um grande problema, por exemplo, no Rio de Janeiro, da nossa época imperial, era onde enterrar inglês, né? Porque inglês era anglicano, não podia ir para o cemitério católico. E se você pegar todo o Valongo, né, para pegar um exemplo mais recente aqui da gente no Rio de Janeiro, o cemitério do Valongo era dos escravos novos, né, que chegavam, morriam, e ali eram enterrados, quem não visitou ainda esse sítio, né, que foi recentemente descoberto, e agora tem lá um centro, né, de receptivo, tal, educacional, vale a pena demais visitar o Valongo no Rio de Janeiro, porque ajuda a entender isso numa sociedade não liberal, né, como foi imperial brasileira, né? Mas isso no mundo antigo era a regra, né? Ou seja, o direito à imagem não se tinha essa ideia falsa que se tem hoje de que todos tinham o mesmo direito à imagem, né? A apropriado espaço público. Então isso estava vinculado ao direito à cidade. E no mundo antigo era muito claro, nem todos tinham direito à cidade. Escravos, né? Estrangeiros. O direito à cidade era para poucos, né? E daí tem uma prática, por exemplo, pegando esse exemplo dos enterramentos, que eu acho bem legal, em Roma, na Roma republicana, que eram enterramentos grandes aristocratas. Quando um grande aristocrata morria, era feita a máscara mortuária dele com cera. Pra gente é um negócio meio assim, chocante, né? Mas se imortalizava o morto no larário. Então tinha um espaço da casa onde ficavam guardadas as máscaras dos mortos daquela casa. Imagina o sentido de poder disso. Você entrava numa casa, né, na sua casa lá, por exemplo, Carlos, né, e você tem um monte de antecedente passado importante. Então eu entro na sua casa, você me leva para o larário, onde se cultua o Deus lar, né, o Deus doméstico. E eu chego lá, tem 300 máscaras. E eu olho para aquilo e falo, pô, minha família não tem isso não. Se eu fosse um homem novo, por exemplo, da aristocracia. E aí está demarcada uma diferença, né, do nosso famoso. Aqui o Brasil nunca virou uma sociedade liberal de verdade, né? É o nosso famoso, você sabe com quem você está falando, né? Então, daí você já sabe com quem você está falando. As imagens eram usadas para dar essa diferença entre as pessoas. Gente que tem direito à imagem ou não. Quando morria alguém da sua casa, né, o que se fazia? Se fazia um desfile público. Então isso está no espaço privado, tudo bem, é a sua casa. Mas quando morria alguém, esse espaço privado ia para a via pública, literalmente, na pompa fúnebre. Então, se pegavam pessoas que tinham a compleição física, o porte físico parecido com o daqueles mortos, os mortos iam para ruas, punham máscara nas pessoas vivas e elas saíam desfilando na cidade para fazer o enterro. Então, se mostrava a importância daquela família. Quem tinha direito a isso? Todo mundo? Não. Só a mais alta aristocracia. Primeiro porque só ela tinha mortos ilustres, reconhecidos publicamente, né? Agora,
Mesmo uma pessoa pobre, ou um escravo, por exemplo, imagina, que tentasse fazer isso, não poderia. O satírico, como eu disse para vocês, é a casa de um liberto. A biografia do liberto começa, sabe aonde? Na casa dele. O liberto introjeta esse discurso. A vida dele começa não no lugar que ele nasceu. Começa no mercado de escravos. A autorrepresentação que ele faz dele é do nascimento social dele, não biológico. Quando ele nasceu? Quando ele foi comprado como escravo naquela sociedade. Porque ele começa a ter imagem naquela sociedade como escravo. Olha que coisa brutal de exclusão. Então, a imagem serve como mecanismo de exclusão. Então, no mundo antigo, quem tinha imagem em lugar público é que tinha poder. E isso era claramente uma disputa de poder. Então, tanto colocar a imagem de alguém revelava uma disputa de poder, e essa disputa de poder se dava não só no campo das imagens, mas no campo da política e no campo dos discursos como um todo. As imagens não estavam isoladas do que se dizia delas, vamos falar assim. Então, como eu dei esse exemplo de estátuas vivas, né, as imagens eram muito vivas e falavam. Né, falavam através de discursos. E isso está na tradição textual. Essa junção entre imagem e discurso. Né? Então, se a gente pegar Horácio, ele diz, né, por exemplo, na arte poética, né, ut pictura poiesis, é uma frase famosa de Horácio, e que a poesia seja como pintura, né, seja como imagem. Né? O próprio Plutarco, no De Gloria Ateniense, né, diz o seguinte: a pintura é poesia calada, e a poesia é a pintura que fala. Olha que bacana, né? Então, tanto a poesia aqui é discurso escrito, né? Não é só poesia em verso. Né? Isso inclui história, por exemplo, né? Poieses, nesse sentido. Então, a gente tem que entender que essas imagens estavam lá porque elas tinham sentido para as pessoas, em primeiro lugar, e depois que elas eram colocadas lá, as pessoas continuavam dando sentido para aquelas imagens. Então, havia uma disputa discursiva em torno das imagens, do direito das imagens. Isso, hoje, tem sido negado para a gente. Isso existia na antiguidade e hoje se cria uma fábula de que a imagem é universal. A imagem representa a nossa sociedade. A imagem representa nosso passado. Né? Essa unidade não existe. Né? Ela só existe na cabeça de quem quer impor um único passado, uma única cidade. Aí tem direito a uma cidade plural. Eu acho que a história antiga ensina a gente que a luta por uma cidade plural tem que ser aberta e encarniçada. Porque senão o dono da cidade diz que ela é de todos quando ela é dele próprio. Né? Então, ideias como, por exemplo, a gente tem que pegar a estátua do Borba Gato e colocar num museu porque aquilo é uma arte a ser reconhecida pela posteridade. Eu já não acho. Né? Primeiro que eu acho que aquele Borba Gato tinha um mau gosto incrível. Se for discutir opiniões pessoais aqui, da outra live, né? Mas, em segundo lugar, eu acho que vai poder fazer isso quando fizer as pichações todas que são apagadas pelo Dória e irem para o museu. Né? Então, se for para ter esse direito de preservação das imagens, que todos tenham voz e todos sejam preservados, não só de um grupo social. Esse é um problema sério. Né? E você Na acha antiguidade... Desculpa. É só para a gente fechar essa ideia do poder, da imagem como um poder em relação à cidade. Você acha que é correto a gente dizer, então, que a manutenção dessas imagens que remete a escravocratas ou traficantes de escravo, pessoas que contribuíram para o processo violento de colonização, é ainda uma maneira de imposição do poder desses grupos sobre um território, que é o território nosso, território colonizado? Para mim, seguramente. Né? E daí eu digo isso a partir do exemplo da antiguidade. Essas disputas eram feitas. Ninguém tinha problema em fazer essa disputa. Colocar uma estátua lá não quer dizer que ela fique para sempre. Ninguém achava isso. Né? E para ela ficar lá para sempre, tem que ter um motivo. Então, cada geração achava que aquilo tinha que ser reafirmado. E cada geração tinha o direito de reafirmar isso. Aquilo que foi colocado antes faz sentido hoje. Isso vale para os discursos, isso que é incrível. Né? Então, quando você vê Tucídides, que escreveu uma história, quem lê a história de Tucídides, a história da Guerra do Peloponeso, ele diz isso claramente. Ele diz, ele qualifica a história dele como que tema esaei, né? É uma aquisição para sempre. Ele fala que aquilo não é uma peça de concurso para ser julgada naquele momento. Quem vai dizer
se aquilo vale a pena ou não, são as gerações futuras. E em Roma, uma coisa que eles cansaram de fazer foi destruir estátua. Eles não tinham muito problema com isso, não. Ou seja, quando eles achavam que aquela pessoa não era mais merecedora da glória recebida, destruíam. Não só a estátua, várias imagens. Né? Ninguém chamava de vandalismo? Não. Chamavam de justiça. Eu não sei se isso choca, mas é o que eles chamavam. Ou seja, de produção de uma justiça, de ius. Né? Ou seja, de uma coisa que era direita fazer, porque servia, inclusive, para punir. E é engraçado que se vivificava as estátuas. Né? Se considerava que estava punindo a pessoa que já tinha morrido. Não dava para matar ela de novo, infelizmente, porque era à vontade. Então matava a estátua. Né? Tem uma passagem de Plínio que eu acho super legal, né, que ele descreve as pessoas destruindo uma estátua de Domiciano, que foi imperador. Né? Que eu acho que mostra um pouco isso, que ele fala assim: foi uma delícia destruí-la em pedaços, né? Aquelas faces arrogantes que levantaram contra nós espadas. Contra elas voltamos nossa ferocidade com machados. Como se o sangue e a dor saísse das feridas. Né? Ou seja, eles matam, inclusive como justiçamento mesmo. Né? Como uma festa. Como um momento, literalmente, de euforia. Né? Euforia no sentido etimológico da palavra, inclusive. Né? Então, essa destruição das estátuas era algo feito. Né? Tanto é assim que acho que uma coisa que vai ajudar a pensar isso, quando a gente pensa na longa duração dessas estátuas todas que foram feitas no mundo antigo. Se foram feitas, não sei quantas estátuas equestres, né? Estátua equestre, a estátua mais gloriosa que a gente tem, né? Daí lembra a estátua do Duque de Caxias, né? Ali na Praça Tiradentes, no Rio, né? Ou a estátua de Napoleão, aquela estátua nobre, né? Aquela estátua que você fala, essa vai ficar, né? Essa é difícil de tirar. Então não é um busto, não é uma estatuazinha, né? Então é estátua equestre. Da antiguidade só sobrou uma. Só uma. Né? Então, o tempo todo, isso é natural que as sociedades façam. Isso não é nenhum problema. O que é horrível pensar que a sociedade não seja capaz de pensar a si própria e pensar isso me representa ou isso não me representa. Isso eu acho que é esquisito. Imaginar que a sociedade não é capaz de dizer nós não achamos que esse passado nos orgulha e, portanto, não queremos essa imagem representando o que somos. Isso é estranho. Né? Me parece um processo de ressignificação da memória. Isso acontece. Uma nova narrativa. Isso ocorre o tempo todo, mas isso tem que ser discutido publicamente e disputado. Né? É claro que, e daí, como eu falei com esse processo de alelopoieses, né, para o bem e para o mal. Né? Meu amigo Nero, lá que eu adoro de paixão, eu estudo ele há mais anos do que ele viveu, coitado. Né? Então eu tenho estudado o Nero mais anos do que ele tem de vida, infeliz, né? Um cara chato que nem eu atrás dele. Hoje ele é visto como um louco, tirano, sanguinário, etc. Esse processo foi sendo constituído ao longo do tempo, porque as fontes da época dele mesmo estão cheias de elogios a Nero, isso eu sempre digo. Né? Então essa imagem que Nero é um tirano foi construída através de disputas políticas e sociais que fazem com que hoje seja faturado. Né? E para o mal, para o bem também. Né? Aí tem outros imperadores como Augusto, que parece que nunca cometeu nenhum deslize, que é o homem perfeito. Né? Porque foi sendo esquecido tudo que ele fez de ruim e continua sendo lembrado tudo que ele tenha feito porventura de bom. Né? Então esse é um processo que nós fazemos o tempo todo, né? Como sociedade. Eu acho que a diferença que tem que ser muito marcada é que o historiador ele faz a história e constitui essa memória a partir de métodos específicos, a partir de documentos. Então o público em geral ele pode até imaginar, eu não tenho nada contra isso, que Nero é um tirano sanguinário, etc. Mas eu não posso, porque eu sou historiador. Né? Então eu não posso ter uma visão tão simplista do passado. Né? Eu tenho que pensar, meu problema é como essa tradição se constituiu, e não simplesmente aceitá-la como dada. Então tem uma diferença muito grande entre a forma como historiador profissional, né? Hoje é dia de historiador, parabéns a todas as historiadoras, historiadores, né? E hoje a gente está se sentindo mais profissional, porque a gente regulamentou a profissão semana passada, né?
provou, outra vitória. Então, os historiadores profissionais, agora regulamentados, né, eles têm uma forma toda diferente de ver a história. E é muito importante que eles participem no debate público, porque eles têm uma forma e um conhecimento, uma forma de produzir o conhecimento, que é diferente da sociedade. E esse, sim, eu acho que ele tende a uma certa universalidade, porque ele se expõe ao diálogo intersubjetivo através de métodos muito específicos, muito particulares, que podem ser criticados pelos outros. Que não é o reino da doxa, né, da opinião. Ah, eu acho isso. Por que você acha isso? Ah, porque eu não gosto. Qualquer um pode falar isso. Um historiador não pode. Ele tem que justificar o que ele pensa a partir de métodos que foram utilizados, apresentar as fontes que ele estudou e submeter isso à crítica dos seus colegas, que conhecem como se produz história. Então, o estudo e a apreciação das imagens é feita de forma muito diferente pelo leigo, pela pessoa que não tem formação na área de história, e pelo historiador. E uma coisa que a gente não pode nem sonhar, eu acho, é o historiador se furtar esse debate e deixar esse debate a cargo dos leigos. Não porque a gente é melhor que qualquer outro, mas porque o conhecimento que a gente produz, ele não é individual, ele não é pessoal, ele está exposto à crítica intersubjetiva. Então, quando a gente pensa, eu vou dar um exemplo aqui de um problema contemporâneo, né? A estátua famosa do Edward Colston, aquela de Bristol, lembram? Que no meio da luta antirracista ela foi levada para dar um mergulhinho no rio, né? Então ela foi removida. Acho que todo mundo lembra dela, né? Não preciso colocar aqui. Eu ia colocar, mas não tem como em live a gente pensou em fazer uma postagem amanhã com as imagens que você citar aqui, e aí a gente até para a pessoa poder acompanhar depois. Beleza. Então, quando tiraram aquela estátua, né, não sei se as pessoas têm tanta notícia, o que aconteceu depois, né? Daí teve um escultor, baseado não em Bristol, mas em Londres, que fez uma outra estátua de uma ativista, né, militante negra, né, Jan Hayes, e colocou no lugar. Então eles colocaram outra estátua no lugar daquela, tão simbólica, por causa da luta e tal. O poder público de Bristol mandou tirar, ela foi removida, né, porque não se considerava, não estava bom. Agora essa aí não, porque ela não era legítima, porque não tinha um ato público que legitimasse a presença da estátua lá. Olha só. Então hoje não tem estátua nenhuma lá, ficou um buraco, né? E daí você tem cartazes em volta, tem uma intervenção que fizeram na base da estátua, né? Black Lives Matter, né? Tá lá a legenda na base da estátua. Então aquele espaço está sendo ressignificado hoje, está sendo disputado, né? Agora, quem tem direito, essa é a pergunta, de dizer o que vai ficar lá? Qual é a legitimidade de dizer o que vai ficar lá? É dos representantes eleitos a partir das suas opiniões? É do conhecimento científico histórico? É dos militantes que estão construindo aquele espaço? Essa é uma pergunta importante. Quem tem direito à cidade? E quais são os limites do direito à cidade? Acho isso que tinha que estar sendo debatido. Não é se a estátua fica, se a estátua sai. O debate de fundo e anterior que a antiguidade nos ensina é que o direito à cidade é uma luta política. Então a gente não tem que fazer um debate estético sobre se gosta da estátua ou um debate ético, simplesmente, no sentido de bem universal, que é legítimo para todos, porque isso é uma ilusão. Não há algo que seja legítimo e contemple a todos. A sociedade é uma luta feroz por legitimidade. Nós não somos todos iguais, nós não temos a mesma origem, nós não acreditamos nas mesmas coisas, então não existe imagem que vai nos legitimar a todos, nem o vazio, nem a estátua não está lá, porque esse vazio é eloquente, obviamente, né? Então, esse tipo de disputa é que eu acho que a gente tem que debater, né? Acabar com a ilusão e tentar descobrir quem tem legitimidade de dizer que imagens ocupam que espaços e com que critérios, né? E eu acho que o critério político exclusivamente é muito frágil, porque ele dá poder a quem já tem poder. A gente tem que ter um critério extra-político, que seja um critério científico, histórico, para debater essas legitimidades e essas representatividades. Por isso que a gente tem que produzir muitas histórias, não uma história só, para dar conta desse debate. Se a gente faz só uma história local, ou só tem uma origem, diz que a nossa origem é
A, B ou C e é só essa, a gente se desarma para um debate que entende que a pluralidade ela é um bem. Né? Esse eu acho que é o investimento que a gente tem que fazer em torno das imagens. Principalmente que esse debate é muito complicado. Eu vou dar outro exemplo de imagem que foi retirada, e essa foi antes, né, da retirada da imagem de Bristol, né, e foi antes do crescimento das lutas, e ela representa muito para mim um problema que tinha na antiguidade, essa retirada de imagem. Essa é muito forte para mim. Porque na antiguidade, quando se retirava as imagens, em muitos lugares, por exemplo, você tem um monumento, né? Dá um exemplo concreto, que é o exemplo de Geta, né? Geta foi corregente junto com o seu irmão Caracalla, né, do Império Romano, e ele cai em desgraça. Ele é assassinado pelo irmão, eliminado pelo irmão, e é decretado que sua imagem, seu nome seja apagado. Né? Então, um desses casos em que se decretou publicamente o apagamento de imagens. Né? Aí o que aconteceu? Apagou. Agora você imagina uma inscrição epigráfica. Vem um texto, tá imaginando? Daí chega no lugar, apaga, fica um buraco. Esse buraco fala muito. E depois continua o texto. O que todo mundo falava? Ah, o que tem lá é Geta. Né? Tem uma imagem, né, que é uma imagem circular, que é bonitinha, que está a família toda. E tem um rosto riscadinho, todo apagado. Então tem o pai, a mãe, um filho, e onde devia ter o outro filho, que é Geta, tem um borrão. Apagaram. Entende? Então, esse tipo de apagamento da imagem, ele acaba sendo eloquente porque fala que imagem estava lá. E daí, em 2018, tiraram a estátua de um sujeito que é considerado nos Estados Unidos, inclusive, um dos pais da ginecologia, um grande médico. Né? Ele chama John Mannion Sims. Né? Esse sujeito, ele desenvolveu, de fato, muitos conhecimentos sobre o corpo feminino. E daí ele tinha uma estátua no Central Park. E é bonitinho, porque tem a estátua com 2 medalhões do lado e uma base que parece uma poltrona, assim, sabe? É um negócio grande, robusto, é um monumento muito bonito. Então, de novo, não tem só a estátua. Tem todo um monumento em torno da estátua, honrando esse homem, que foi considerado digno de honra porque ele desenvolveu muitos conhecimentos sobre a medicina voltada para o corpo das mulheres, especificamente. Então, ele está muito bonito. O problema, e é um problema grave, é como ele desenvolveu esses conhecimentos. Né? Na época era de escravidão, ele tomou o corpo de mulheres escravizadas, né? Mulheres negras, e fazia suas experimentações nesses corpos sem anestesia, cometendo as piores crueldades. Né? Ou seja, o conhecimento que ele desenvolveu, ótimo. Mas, na época, ninguém achava que isso era um problema. Depois a gente mudou de ideia. Ainda bem que a gente mudou de ideia. Demorou para mudar de ideia. Né? Demorou para alguém notar que isso era uma monstruosidade. Esse homem, portanto, foi objeto de muitos protestos, etc., abaixo-assinados, até que o poder público retirou a estátua. Essa não foi removida por manifestantes como aquela de Bristol. E o que ocorre? Continua lá. Todo o resto. Tiraram a estátua, mas está o nome dele, todo o monumento. Então todo mundo que passa lá sabe que é ele. Não, ou seja, ele não foi apagado, porque apagar a memória não é desse jeito. A gente não tem que apagar a memória. Nossa luta não é para apagar a memória. É para construir uma outra memória que seja mais justa, mais includente e que recrimine pessoas que tiveram comportamento que a nossa geração, e realmente eles não tinham que saber isso, que a nossa geração não legitima mais, para que não volte a acontecer. Então a luta, eu acho que não é por esquecimento. A luta não é por apagamento. É por lembrar de outro jeito. Tem várias formas de lembrar. Outras formas de lembrar foram produzidas. A gente quer outra forma de lembrar. Então, eu acho que seria muito legal, por exemplo, se esse espaço que tem lá no Central Park fosse dedicado, por exemplo, para a cena hip hop hoje. Fazer batalha de rap em cima do monumento lá, que dá um palquinho bacana, sabe? Funcionaria bem. Então, minha sugestão é ressignificar as imagens. É isso que na antiguidade se fazia. Muitas das estátuas antigas, elas eram recicladas. Isso era muito comum. Então, o que se fazia? A estátua mesmo, o corpo da estátua,
ela não identificava a pessoa. Isso era vantajoso. Então, o corpo da estátua representava o belo, o equilíbrio, etc. Daí que muita gente tem aquela pergunta de sempre, né? Porque os gregos tinham pênis pequeno, né? Não é uma representação real, não é uma representação. Não fiquem preocupados, né? Preocupados aí, tristes com a vida sexual na Grécia, né? Ou seja, aquilo é só representação do belo, do equilíbrio, né? Para não ficar o que é desproporcional, etc. Então, essa representação, você só identificava a pessoa pelo hábitos, no caso romano, pela vestimenta e pelas insígnias, né? Pelos elementos de decoro que estavam junto com a personagem e pela cabeça. Então, o que se fazia muito? Literalmente cortava a cabeça da estátua e colocava a cabeça de outro homenageado. Então, você trocava a cabeça. Se aquela pessoa você achava que não tinha mais sentido aquela homenagem, fosse uma estátua privada, numa casa de um homem rico, ou uma estátua que tivesse no espaço público, trocava a cabeça da estátua. Então, eu acho que isso é muito normal. As pessoas se escandalizam e pensam um passado imóvel, um passado que vem até nós, um passado que é nossa origem, e daí eu volto ao começo. Eu não concordo com essa visão. Não existe nenhuma origem lá nos esperando. Não existe nenhuma origem que seja natural. A gente tem que escolher a nossa origem. Isso é processo de nossa construção identitária, que diz quem nós somos. A gente não tem que aceitar que alguém diga quem nós somos. Nós somos algo que está em aberto, né? Isso vale para as questões culturais mais amplas, né? Mas para questões muito específicas, como as questões de gênero, de raça, né? Isso não é uma resposta biológica e natural que está em nós, e nem uma resposta histórica falsa, né? Que não é apoiada pela historiografia, de que nós temos uma origem natural. Nós não temos, né? Então, pensar e discutir mais no mundo antigo era pensar quem somos nós, a partir de quem é nosso passado. Então, as imagens eram disputadas, e o espaço das imagens eram disputados. Então, havia imagens que representavam a cidade como um todo, e a cidade como um todo era excludente. Essa cidade que a gente quer? Essa pergunta. Na cidade antiga eles tinham uma resposta. Sim, a cidade é excludente. Não tem problema nenhum. Ou seja, a cidade é dos cidadãos, e os cidadãos compõem uma minoria privilegiada. Isso não inclui escravos. Essa estátua não representa os escravos. E não representa mesmo. Entende? E ninguém tinha ilusão com isso. Agora, essa cidade que a gente quer, uma cidade em que uma minoria tem direito a dizer que suas imagens são a imagem de todos, essa é uma cidade que lembra a cidade antiga, que a cidadania é um privilégio. Então a gente tem que saber isso. Essa é a resposta que a gente está dando. Teoricamente, hoje a cidadania não é mais um privilégio, né? Todos somos cidadãos, todos nós compomos essa polis, esse lugar de disputa de poder. Mas a diferença é que, do ponto de vista prático, não é assim. A gente vê isso no sistema de justiça, enfim, o fato dos presídios estarem lotados de pessoas pobres, geralmente negras. Eu acho que essa questão da disputa de poder que o senhor levantou me chama muito a atenção, que quando você fala quem tem direito de ter uma estátua na cidade, eu fiquei pensando, é quem tem o poder de ter uma estátua na cidade, porque esse é o ponto, né, de disputa que a gente vê. Eu acho que existem muitos símbolos que significam um poder e uma dominação, e no nosso caso, de um passado colonial, que é tremendamente violento e muitas vezes negado, porque essa cidade que é excludente, ela quer ser vista como uma cidade que não é excludente. Esse é o ponto, eu acho, que a gente tem que vencer num debate público, né? Que é conseguir entender o nosso lugar. Qual que é o poder que nós temos? Essa barganha de vamos lutar com o poder público e solicitar a retirada dessa estátua. Isso é uma disputa de poder em torno de símbolos, de memórias que se quer construir. E é muito interessante. Rapidinho, hoje a gente vive a política do cancelamento, né? As pessoas, tipo, cancelam lá, vamos cancelar, sei lá, o sítio do Capão Amarelo, porque o autor era racista, ou qualquer coisa do tipo. Eu acho que a gente tem que ter cuidado com isso, porque quando você quer destruir uma antiga tradição para construir uma nova, isso não significa apagar tudo o que aconteceu antes, porque na verdade isso é uma bilada, né, Sino? A gente tem que ficar esperto com isso. Duas coisas que a gente trabalha com a longa duração, né, tem mais facilidade para chamar a atenção. Em primeiro lugar,
isso que você colocou, né? Vão parar de ler o Sítio Pica-Pau Amarelo porque Monteiro Lobato era racista. E era. Né? Isso a gente acha uma bobagem completa. Em primeiro lugar, porque tem que justificar. Teve um tempo atrás, inclusive, que dizia que tem nota explicativa para dizer por que aquilo estava errado, tal. Né? O que a gente tem que situar é isso dentro da disputa de poder que ocorre hoje. E dizer, não tem problema nenhum ler Monteiro Lobato, é só falar. Ele tinha ideias que nos envergonham. Né? E construir esse conhecimento junto com os leitores. Mas mais do que isso, ler Monteiro Lobato e ler outras coisas. Não é deixar de ler Monteiro Lobato para ler uma coisa que pretensamente representa nós todos. Porque não é racista, mas talvez seja machista, talvez tenha algum tipo de exclusão contra os idosos, né? Porque não vai ter um texto que está todo mundo lá. Você imagina um texto que está todo mundo lá. Não existe esse texto. A gente tem que ter acesso à pluralidade. Expor e criticar a pluralidade, né? Pensar idillicamente há alguma coisa que nos representa a todos. Não há. Não há. Nós somos diferentes. Somos desiguais. Nós temos backgrounds diferentes, gêneros diferentes, cores diferentes, interesses diferentes. Nós não somos iguais. Isso é uma coisa que a democracia liberal burguesa tenta mentir para a gente. Dizer que nós somos todos iguais e daí o todo igual é eu que me imponho a você. Isso é uma mentira. Então nós não temos que aceitar o jogo da democracia liberal burguesa, de aceitar que existe algo que vai nos contemplar todos. Nós somos desiguais, temos identidades diferentes, temos direito à cidade e direito à identidade. No conflito. Não é na conciliação, não. Não é, que lindo, agora vamos ficar todo mundo em paz, dançar uma ciranda e que somos todos iguais. Nós não somos iguais. E eu não quero ser igual aos outros. Particularmente, eu não quero ser igual ao Bolsonaro. Se for por aí que vai passar o acordo, estou fora. Né? Professor, rapidamente aqui, eu queria fazer uma pergunta e também sugerir que a gente encerrasse essa live agora em seguida e começasse outra para que você conseguisse responder algumas perguntas que nós temos aqui. Você está com tempo? Como que está aí? Vamos. Mas tem o segundo ponto, então quando a gente voltar eu falo do segundo ponto que eu não quero deixar para trás. Isso. E aí eu queria que você comentasse também, se fosse possível, uma questão que eu fiquei pensando, assim, hoje eu fiquei lendo sobre essa questão das estátuas, né? E aí eu fiquei pensando assim, é possível conferir legitimidade histórica a esse movimento de derrubada dos monumentos? E se sim, qual que é o limite que separa essa legitimidade histórica da violência pura e simples? Só que essa eu quero que você responda na volta, pode ser? A gente encerra agora, eu vou começar de novo. Bom. Beleza? Então tá, pessoal, a gente já retorna. Professor, até logo. Até.